está fazendo uma defesa. Se você ler os capítulos 1, 2 e 3 de 1 Coríntios, você vai perceber que o que Paulo está debatendo agora e combatendo é que aquela era uma igreja dividida. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha o culto à personalidade. Então, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cefas. Mas a palavra do Senhor nos ensina que Cristo não está dividido. Glória a Deus. Há um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos. Aleluia! A igreja não é de homens e nem de pessoas. A igreja nunca será de um pastor. Irmão, preste atenção nisso. O pastor João não é dono dessa igreja. Você entende isso? Pastora Tássia não é dono da igreja. Eu criei os meus filhos com a glória de Deus. Essa glória nunca me será tirada. Sem poder abrir um armário para pegar nada. Porque eu dizia, vocês são iguais a todas as crianças da igreja. Ah, mas eu quero pegar um lanche. Não pode, nenhuma criança pega. Ah, mas eu quero ir para o instrumento tocar. Não pode, porque nenhuma criança vai. Nós somos igreja. Como você é igreja. O supremo pastor e bispo das nossas almas é o Senhor. Eu me lembro quando o Dani era criança, que ele ia pedir uma chave para o irmão Ronaldo. Eu falava com ele assim, lembra, Dani? Peça com educação. Ele não é seu empregado, ele serve a Cristo. Você entende isso, irmãos? E Paulo estava combatendo esse culto à personalidade. Ele estava dizendo, olha, parem de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo tinha fundado a igreja, Apolo tinha chegado depois. E Cefas era a coluna da igreja. Cristo tinha enviado Pedro. Mas ele disse, olha, não é assim. O que de fato importa não é quem começou a igreja, quem está dando continuidade ou quem vai chegar depois. O que é que importa? Verso 1 do capítulo 4. Assim, pois, o que importa é que todos nós sejamos considerados como ministros de Cristo. E é curioso porque a palavra ministro no grego, ela é servo. Mas justamente nesse capítulo, Paulo não usa a palavra servo. Ele escolhe uma outra palavra grega, que é ruperetes. Você já ouviu falar dessa palavra? Ruperetes eram aqueles homens escravos que estavam sendo condenados à morte e que eram colocados nas galés dos navios, ou seja, nos porões dos navios. Os ministros de Deus eram colocados, a figura é essa, como escravos condenados à morte, no porão onde ninguém estava vendo eles. E a função deles era remar no porão do navio, escondido de todo mundo, sabendo que um destino estava determinado para eles. Eles seriam mortos. Ou seja, eles não teriam glória, eles não teriam fama, eles não teriam conhecimento e não seriam vistos por ninguém. Mas eles não poderiam jamais parar de fazer o navio prosseguir. Eles estariam se esforçando, trabalhando de forma simples e oculta, mas para que o navio não parasse. Sabe o que é importante, irmãos, em 2024? Não é o seu ministério. Em 2024 não é importante você ser líder de nada. O importante é que nós sejamos considerados ruperetes de Cristo. Que nós façamos todas as coisas ali, sem que ninguém esteja vendo, mas que o Deus da obra nos encontre fiéis em tudo que fizermos. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos. Eu quero ser achada fiel. O que Deus tem confiado às suas mãos é a intercessão. Ore. Ninguém está vendo, pastora, mas Deus está vendo. Ah, Deus confiou nas minhas mãos a Rede Kids. Eu amo servir a Deus por meio dos meus dons para as crianças. Não precisa ter fama, conhecimento. Deus está vendo. Só não deixe o navio parar. Você é chamado para ser ruperetes. Aquele que rema sem descanso. Aquele que sabe que está destinado a isso por toda a sua vida. Eu e você temos um dom que o Senhor nos deu. Não, pastor, eu não tenho. Não, tem. Porque a Bíblia diz que quando Deus subiu ao céu, Ele deixou dons, deu dons aos homens.
Então você faz parte da humanidade, você tem um dom. Agora a grande pergunta é o que você está fazendo com esse dom? Você está colocando ele sobre o altar para que ele seja visto por todos? Ou você está colocando ele diante do Senhor para que o Senhor veja e te use com glória e poder? Sabe, irmãos, Paulo está dizendo, olha, eu preciso ser conhecido como aquele que é fiel. Sabe, queridos, a pergunta que fazemos é como nós servimos? Qual a motivação para servir? O que é que nós esperamos receber do nosso serviço? Abra comigo a sua Bíblia, como diz o pessoal midianita, né? Ai, meu Deus, abra aí, por favor, em Colossenses 3, 23 a 24. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jaque. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tudo que fizerem, primeira pergunta, tudo exclui algo? Exclui algo, irmãos? Então, pensa comigo, fechar uma janela, está incluído? Limpar o chão, está incluído? Receber os irmãos, está incluído? Cuidar das crianças, tocar no louvor, ministrar a palavra, entregar um folheto evangelístico, cuidar das idosas, cuidar das crianças, dos jovens, dos adultos, os cursos que fazemos, a pregação da palavra, tudo está incluído? E na sua casa? Também. Lembra do que Paulo falou a Timóteo? Timóteo, seja exemplo em tudo. No trato, no amor, na fé, na pureza, em tudo. Até no trato. Como é que eu trato o outro? Está incluído. Então, olha o que a Bíblia diz. Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor, e não para os... Então, a primeira coisa, tudo é tudo. Diga, tudo é tudo. Então, nada é pequeno demais para o Senhor. Nada. O bombom que você entrega é grande para Deus. Quando você vai a um hospital orar por um enfermo, é grande para Deus. Tudo é serviço. Tudo que fizerem, façam para o... Mas, na verdade, você está fazendo para quem? Para o outro. Mas a Bíblia diz que quando você fizer para o outro, você estará fazendo para Deus. Então, tem que ser de todo coração. Imagina só se eu subo aqui para ministrar a palavra e já fico pensando, eu não queria estar lá. Ai, meu Deus, que coisa. Eu vou ter que olhar. Imagina isso. A performance pode parecer boa, mas a motivação está errada. Então, Deus não vê a performance, Ele vê o coração. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Terceira coisa, sabendo. Então, se é sabendo, é porque tem uma certeza, uma convicção de quê? De que é do Senhor que vocês receberão a recompensa da herança. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa a nossa caminhada de fé e não recebe nada. Não recebe reconhecimento, não recebe recompensa, mas não é de homens que a gente vai receber alguma coisa. É dele, é dele. Glória a Deus, porque é dele. Não é uma recompensa imperfeita, não é uma recompensa atrasada, não é a recompensa que queremos, é a melhor que ele tem para nos dar. Aleluia! É do Senhor que vem a nossa recompensa. Agora olha o que o texto diz. Porque é a Cristo o Senhor que estais servindo. É a Cristo. Quando você está em alguma igreja congregando, irmãos, nunca pense que você faz para homens. Você faz para o Senhor. Sabe por quê? Porque homens passam. Graças a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Dê glória a Deus, porque eu vou passar, irmãos. Porque o pastor João vai passar. E vai vir outra pessoa... Não estou falando que a gente vai não, viu, irmãos? Tenha calma. Estou dando um exemplo. Mas vai vir outra pessoa melhor, mais qualificada, mais excelente. E o reino de Deus vai continuar caminhando e sendo proclamado em todos os lugares. Por quê? Porque não é a homens que servimos. É a Cristo, o Senhor, que nós servimos. E que grande é esse privilégio de poder servirmos ao Senhor. Sabe, queridos, a primeira coisa que importa, diga comigo, é que Deus me considere como um ministro, um ruperetes de Cristo.
Isso é o que importa. A segunda coisa que importa. Vá comigo para o verso 1. E aí ele faz uma afirmação, verso 2. Aliás, verso 1. Que nos considerem como ministros de Cristo e encarregados de quê, irmãos? Dos mistérios de Deus. Curioso que a palavra que Paulo usa quando ele fala de despenseiros ou encarregados é oikonomos. Essa palavra significa o mordomo que cuida da despensa da casa. Primeira pergunta que eu te faço. O mordomo compra o alimento para casa? Compra, irmãos? Quem compra? O dono da casa. Então, Deus está dizendo para nós essa noite, olha, não se preocupe. Quando eu te colocar na obra, não é você que tem que prover alimento para ninguém. O alimento quem vai prover sou eu. Você tem que ser um mordomo, um despenseiro, um guardador, um encarregado da despensa onde eu vou colocar a provisão para o meu povo. O alimento para o meu povo, o sustento para o meu povo não é fabricado por homens, é fabricado por Deus. Vem dele. Agora, aos homens compete o quê? Compete servir o alimento de forma íntegra, de forma correta, de forma idônea. Irmãos, o que nós temos visto no Brasil e no mundo são igrejas que têm crescido assustadoramente às custas da ganância do homem. Pessoas que vêm ao culto para celebrar ao Senhor e muitas vezes acreditam que tem que dar dinheiro para que possam conseguir as suas bênçãos, quando não foi isso que Deus falou. Pessoas que acham que tem que fazer grandes sacrifícios, subir escadarias, pagar preços, se automutilar para conseguir conquistar algo do reino de Deus, quando a palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, não desce de homens. Desce do alto, é dele que vem tudo que é perfeito e bom. Meu irmão, tenha uma convicção. Quando você entrar na casa de Deus, existe o dono da casa que provê o alimento, que provê o sustento, que provê a cura, que provê a restauração, que provê a libertação. Homem nenhum dá isso para nós, irmãos. É só o Senhor quem nos dá. É por isso que nós precisamos entender o nosso lugar. O mordomo, ele prestava contas ao seu senhor. Ele era o guardador do alimento, mas ele prestava contas de como o alimento estava sendo mantido. A chave estava na mão dele. Ele não poderia desperdiçar o alimento, porque era a provisão de todos aqueles dias. Eu quero perguntar para você, querido, 2024 é um ano que tem muito, muito potencial para que você seja um ministro de Cristo excelente e fiel. Deus quer colocar alimento na sua mão. Deus quer colocar provisão na sua mão. Mas a pergunta é, você está disposto a ser fiel? E a segurar as chaves da despensa, dizendo, eu não vou desperdiçar a provisão que Deus colocar, o dom que Deus colocou, o recurso que Deus me mandar, eu não vou desperdiçar. Sabe, queridos, eu vejo pessoas que muitas vezes não entendem a grandiosidade da despensa. Corra comigo para Lucas 12, 24. A mesma palavra que nós encontramos aqui em 1 Coríntios 4, quando ele vai falar dos mistérios de Deus. A palavra oikonomos, quando fala do despenseiro, aquele que guarda, é diferente da palavra daquele que guarda a despensa. Ou seja, a despensa é o lugar onde Deus coloca os seus mistérios. E aqui em Lucas, capítulo 12, verso 24, a palavra do Senhor diz, aliás... Deixa eu pôr o óculos aqui, Jaque. 12, 24. Será que está errado? Alguém me ajuda? Quando forem orar. Bom, eu vou ler aqui o texto. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa palavra, se você achar, você me fala, Jaque, por favor, querido. Essa palavra que você já conhece, nós já falamos sobre ela. É o tameion. Tameion é a despensa da casa. Era o lugar onde Deus colocava os recursos, porque a casa não tinha portas. Ela era uma casa aberta, no tempo de Jesus, no tempo antigo. Mas havia um único cômodo da casa que poderia ser trancado. Era a despensa. Porque o ladrão não podia chegar na despensa. Agora eu quero que você entre nessa linha de raciocínio.
Se Deus disse que importa que os homens nos considerem como bons despenseiros, encarregados dos mistérios de Deus, quer dizer que tem um lugar chamado despensa, onde tem um alimento. E a Bíblia vai dizer, Jesus falando, vai dizer, 6, obrigada, Jaque. Mateus 6, 24, é isso, Jaque? 6, 6, obrigada, Jaque. Mas é porque eu estava em Lucas, viu? Eu estava em Lucas. Mas tá bom, Mateus. Obrigada. A Bíblia vai dizer que esse lugar, a despensa, ele é um lugar secreto. É um lugar de intimidade. É um lugar onde poucos querem entrar. Porque, imagina comigo, irmãos, quando você vai orar na sua casa, o que é que você faz? Eu espero. Obrigada, Mônica. Fecha a porta. Eu espero que você não fique assim num palanque na frente de todo mundo orando. Não é? Espero em nome de Jesus, amém? Você vai para o seu quarto, você não precisa avisar para ninguém que você vai orar. Você vai orar. E ali, quando você está naquele lugar, o que acontece? As luzes se apagam. Não tem um holofote desse que está me fazendo suar desse jeito. Não tem. Não tem uma tela que vai aparecer seu rosto. Não tem pessoas vendo o que você está fazendo. O maior desafio do Tameion, do quarto, do secreto, da despensa, é que a gente não tem recompensa humana. A gente não tem visibilidade. A gente não tem curtida. Eu acho tão engraçadinho, acho uma coisinha linda. Quem vai fazer o seu devocional, tira uma foto e posta na rede social. É tudo ao contrário do que Jesus falou. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e em secreto o teu pai te recompensará. E a pessoa vai lá, pega a Bíblia, põe, sei lá, uma copa, uma xícara, um café, tira a foto e põe no Instagram. Meu irmão, está tudo errado. Você não precisa de curtida no Tameion. Tameion é lugar de nenhuma visibilidade. Tameion é lugar de Deus te enxergar. Tameion é lugar do céu te enxergar. Tameion não é lugar de holofote do Instagram, do Facebook, de nenhum lugar. É lugar do céu te entender. O céu vai conhecer você. É ali no Tameion. Não precisa de curtida. Não precisa. Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu fui ministrar numa igreja, lá, num congresso lá em Valadares. E a outra pregadora virou para mim e falou, qual que é o seu Instagram, pastora? Eu não tenho nada contra, sei que pode ter seu Instagram. Eu falei, não, pastora, não tem Instagram, não. Para com isso, pastora. Eu faço live de intercessão às 6 da manhã e 5.000 pessoas me ouvem. E na minha mente eu dizia, Deus, eu não quero que ninguém me ouça. Se o Senhor me ouvir, eu estou feliz. Eu não quero fazer live para ninguém me ver. Eu quero que o Senhor me veja. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vai passar. Mas naquele grande dia, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, tá, você fez muitas postagens legais, mas eu nunca te vi no Tameion. Você não foi um bom oikonomos, um despenseiro. Você não pegou a chave do que eu te entreguei e não entrou para cuidar da provisão que eu te mandei. Você fez muitas coisas, mas eu não te conheci lá dentro. Então eu quero te encorajar em 2024. Para de postar o seu secreto. Senão não é secreto, é público. É forte. É o discurso que ninguém quer ouvir. Mas é o discurso que vai te manter na presença de Deus. E vai te levar para o céu. Porque a visibilidade não preenche o vazio do seu coração. A visibilidade não te faz mais íntimo de Deus. A visibilidade não te deixa mais cheio de unção, de graça, de poder. Ela só te deixa enganado. Curtida de homens pode ser a não curtida de Deus. A Bíblia vai dizer, entra no teu quarto. Era uma grande responsabilidade. Preste atenção. O ministro do Evangelho não tem que prover alimento, diga glória a Deus. Ele já foi providenciado pelo dono da casa. Aleluia, irmão. Você pode glorificar a Deus porque você tem uma Bíblia. Se não tiver pastor aqui, tem a palavra. Glória a Deus. Se não tiver ninguém para te ensinar, a unção do santo está em você. E ela te ensina todas as coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos parar com esse culto à personalidade. Pessoas são só pessoas, são como a erva, são como a flor que murcham e passam. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Aleluia! Ela está firmada nos céus. Inabalável. Inabalável. E ela nos ensina todas as coisas. Aleluia.
A primeira coisa que importa é que nós sejamos considerados ministros de Cristo. A segunda coisa, que nós sejamos considerados despenseiros dos mistérios de Deus. E como nós ansiamos conhecer os mistérios de Deus, irmãos. Meu Deus. É aquele dia que você entra no quarto e de repente você lê uma palavra e você fala, uau, eu nunca tinha visto dessa maneira. É porque não é sobre ninguém, é sobre você e Deus. E aí Deus descortina a palavra dele diante dos seus olhos. E você começa a dizer, Deus, eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. E aí aquele queimor começa a arder no seu coração. E você fala, eu te quero mais, Jesus, eu te quero mais, eu te quero mais. Senhor, eu quero cavar mais profundo, eu quero conhecer mais as riquezas insondáveis que estão em Deus. Elas não são finitas. Esses dias eu achei tão engraçado. A gente estava lá em Maceió e meu esposo falou assim, vamos no Mirante do Gunga. Alguém já foi lá no Mirante do Gunga? Vocês já foram, né? Já foi, irmão Antônio? Já foi, né, Rodrigo? E aí, o meu sobrinho foi com a gente. Ele é pequenininho, tem 7 anos. E o pastor João é aquela graça, né? Gosta de fazer graça. E tem muito coqueiro, irmãos, muito coqueiro. E aí ele falou para o meu sobrinho assim, Tom, vamos contar comigo os coqueiros? E ele é muito puro. E ele olhou assim e fez, ô tio, eles são infinitos. E quando eu estou lendo aqui agora, nesse momento, eu me lembrei daquela frase dele, são infinitos, são incontáveis, tio. Eu quero dizer que a palavra do Senhor é uma riqueza infinita. A gente nunca vai saber tudo de Deus. Ele sempre vai ter algo novo para nos revelar, algo novo para se revelar, algo novo para nos mostrar, algo novo para depositar em nós, para acrescentar na nossa vida, para nos dar mais crescimento, mais intimidade, mais conselhos. Ele vai nos fazer conhecê-lo cada vez mais. Por isso que Oséias 6 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele virá sobre nós como a alva. Ele virá, irmãos. Mas nós precisamos prosseguir. Tem um caminho, ninguém chegou lá ainda. Glória a Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Senão a gente já tinha sido arrebatado. Ninguém chegou lá ainda. Tem muito ainda. Então importa que nós sejamos considerados despenseiros de Deus. E a última coisa que importa. Importa, verso de número 2, leia comigo. Ora, além disso, o que se requer desses despenseiros ou encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmão, preste atenção. Essa palavra, pistos, no grego, ela quer dizer alguém confiável, fiel, verdadeiro, digno de confiança. O que Deus quer dos despenseiros dele não é sucesso. Glória a Deus. O que Deus quer dos despenseiros, eu lembro de um congresso que eu fui ministrar, e aí o pastor que sentou com a gente à mesa, virou para mim, o pastor João, e perguntou assim, aqui vocês são da onde? Eu falei, lá de Contagem, da curvinha ali, onde Judas esqueceu assim a bota. Aí ele falou, quantos membros tem na sua igreja? E a gente falou assim, a igreja é pequenininha. Aí ele falou, porque a minha tem 5.000 membros. E aí eu olhei para o pastor João e comecei a rir, e falei, amor, o que essas pessoas pensam? Né? O que elas pensam? O que passa na cabeça delas? Porque Deus, irmãos, quando Ele pega um rebanho e confia alguém, Ele espera desse supremo, desse pastor, que ele seja achado o quê? Fiel. Ele não está esperando que ele apresente números, mas almas pelas quais ele vela, para que elas sejam tratadas por Deus e entregues a Deus sem mácula, sem mancha e sem ruga. Sabe, irmãos, uma vez um pastor chegou para nós, há muitos anos atrás, e disse assim, pastor João, o seu lugar não é aqui. E aí ele olhou assim, não é aqui? E ele estava aqui. Ele falou, não, o seu lugar não é aqui. E a gente perguntou, por quê, pastor? E ele falou, o senhor é pastor, pregador para a igreja grande. Não é para você estar aqui. E aí o pastor João olhou e falou assim, pois é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estar. Irmãos, preste atenção. Deus não está esperando de nenhum dispenseiro que ele seja encontrado com sucesso. E o que é sucesso? Número. Sucesso é a pregação que todo mundo quer ouvir. Sucesso é falar e fazer o que todo mundo está falando e fazendo. Ou sucesso é entender que precisamos ser achados confiáveis, porque a palavra é digna de confiança, de toda aceitação.
Homens idôneos precisam ser levantados, irmãos, na nossa geração. E eu estou trazendo essa palavra hoje, irmãos, porque eu espero que seja você, esse homem, e que seja você, essa mulher idôneo e idônea, que vai ser levantado em 2024 em todas as áreas da sociedade, com a marca de Cristo sobre o seu coração, uma marca indelével, que ninguém vai tirar, e que vai fazer diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, com atitudes, com palavras, com perdão, com cura, com restauração, mas acima de tudo, entendendo que nós não produzimos nada. Entenda isso, irmãos, homem e mulher nenhum produzem coisa alguma, tudo vem do alto. E glória a Deus, porque aí a glória é dele, só dele, só dele. Então importa que sejamos encontrados fiéis. Havia um ingrediente fundamental que era exigido daqueles que serviam a Deus. Era a honestidade, a fidelidade. Ser fiel, irmãos, é também ser constante. Ser fiel é não mudar, não importa quais circunstâncias nós estejamos enfrentando. A gente precisa ser fiel, porque a fidelidade a Deus é o que vai nos fazer trazer a garantia da entrada no reino. Foi o que Jesus falou. A palavra do Senhor diz que a fidelidade no pouco garante uma entrada no muito. Tem gente querendo muito sem ser fiel no pouco. Mas quando nós somos fiéis, a gente um dia vai ouvir as frases do Senhor dizendo: bom está, servo, bom e fiel. Porque no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você pode dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu posso ser fiel. E o Senhor vai me colocar no gozo eterno, na tua presença, Jesus. Sabe, irmãos, a intimidade do Senhor não é para aqueles que não são fiéis. Números 12, verso 7, vai falar de um homem, Moisés. Você conhece a história dele. E o Senhor vai dar um relato sobre a vida de Moisés, dizendo assim, Números 12, 7. Não é assim com o meu servo Moisés. Porque o meu servo Moisés, ele é fiel. Mas ele é fiel em quê, irmãos? Ou seja, em tudo. Não havia nada que aquele homem pudesse ser achado infiel. Irmão, será que nós temos a capacidade de despertar em Deus esse testemunho tão tremendo? Não existe ninguém como meu servo Vitor. O Vitor está aí? Tá, né? Cadê o Vitão? Cadê o Vitão? Imagina, Vitor. Imagina um trem desse. Jesus assim chamando o Vitor aqui na frente, dizendo assim: este é o Vitor, vocês conhecem ele? Não existe ninguém fiel na minha casa em tudo como ele. Meu Deus, irmão, você não está entendendo. Você já imaginou Deus falar isso de você? Ele falou isso de Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. E porque ele é fiel em toda a minha casa, olha o que o texto continua dizendo. Eu falo com ele como? Claramente, como se fala um amigo, sem enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Irmãos, você entende que fidelidade gera intimidade. Intimidade gera revelação. E traz o quê? Conhecimento de Deus. Deus se revelava a Moisés por causa da fidelidade de Moisés. Por causa da constância de Moisés. 2024 é o ano de nós sermos pessoas que não retrocedem. Que não desistem da fé, que não abrem mão da vocação, que não abrem mão do chamado, da palavra, da oração, do jejum, da intimidade, da entrega, da comunhão entre os irmãos, da busca pela presença, do louvor que é genuíno, adoração verdadeira. Nós não vamos desistir, irmãos, porque nós queremos ser fiéis em toda a casa de Deus. Agora, o que nos leva à fidelidade? 3 coisas, eu estou quase terminando. A fidelidade exige que você seja alguém que serve, não por ordens, mas serve pelo exemplo. É aquele que consegue liderar pelo serviço. O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus, ele vai falar sobre aquele que era o maior. Quem de vós quer ser o maior no reino? Ele perguntou.
Se algum de vocês quer ser o maior, seja o que? Serve. Não é assim lá fora. Lá fora, o maior é colocado numa sala bem bonita, num escritório bem bonito, com uma placa na porta dele, dizendo assim, CEO, presidente sênior. Ele é o cara, ele é o presidente executivo, ele é o diretor, ele é o gerente regional, ele é o gerente de... Enfim, ele é o cara. E lá naquela sala, ele é o quê? Servido. Vem alguém e serve um cafezinho, vem alguém e serve um lanche, vem alguém e traz a agenda, aquela pessoa organiza o dia e ele só dá o quê? Ordens. Mas Jesus disse, no reino dos céus não é assim. No reino de Deus, o maior é o que serve. É aquele que é capaz de ter a sua liderança como a de Cristo. É aquele que vai pegar a cadeira e vai entregar para o outro, é aquele que vai limpar. É aquele que vai abrir mão, é aquele que vai deixar de lado, é aquele que vai perder a razão para que o outro cresça, é aquele que vai entregar-se a si mesmo, é aquele que vai se doar com amor sacrificial. Irmãos, será que nós vivemos um mundo assim? Não, irmãos, mas a igreja de Cristo foi chamada para o serviço. A igreja de Cristo foi chamada para dar a sua vida, como Cristo deu a dele. Ele deu a vida dele pelos seus amigos e por todos aqueles que não o amavam. E nós, o que estamos fazendo? Sabe, irmãos, liderar servindo. 1 Pedro 4,10 vai dizer assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o apóstolo Pedro falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. Tem uma despensa, tem despenseiros, tem provisão, e a provisão vem na mão do despenseiro, não para que ele coma dela, mas para que ele sirva o outro. Uma igreja que aprendeu o caminho do serviço é uma igreja que cresce em amor. É uma igreja que ama. Eu acho lindo quando as meninas do Bom Samaritano colocam lá no grupo. O grupo é fechado, viu, irmãos? Para quem está lá no grupo. Mas elas colocam lá as fotos das visitas semanais. Elas colocam as fotos da ida lá na casa de Esther, de recuperação. E aí põe lá, esse final de ano, a igreja enviou um auxílio para a casa de Esther. Irmãos, e a alegria. Nós fomos lá para o dia do passeio, lá no sítio, e sobrou tanta coisa. Quem estava lá no sítio? Dá glória a Deus. Foi bom demais, né, irmãos? E aí sobrou um tanto de comida. E a Bia falou assim comigo: pastor, o que a gente vai fazer com a comida? Eu falei: Bia, leva tudo para a casa de Esther. Faz cachorro quente, leva os refrigerantes, leva os pães, leva tudo. E pode fazer tudo no Natal para elas usarem lá. Mas a gente podia dizer assim: não, eu vou levar para minha casa. Aí o outro diria: eu vou levar para mim. Não, irmãos, é tão bom quando a gente partilha com todo mundo. Todo mundo leva um pouquinho, todo mundo leva e abençoa o outro. Não é bom? Serviço, irmãos. Deus nos chamou para servir. Lidere pelo serviço, mas acima de tudo, lidere você mesmo. Faça um autoexame, conheça você, saiba as suas fraquezas, saiba os seus limites, saiba as suas inadequações. É tão bonito quando a gente abre mão de algo, dizendo assim: olha, o outro faz muito melhor do que eu, e está tudo bem. Igreja não é lugar de disputa. Igreja não é lugar de inveja, de competição. E está tudo bem o outro ser melhor. Que bom que ele é melhor. Que bom que ele é melhor. Esses dias para trás, o Dani falou assim comigo: ô mamãe, você podia voltar para o louvor para ministrar? Eu falei: filho, a minha época já passou, meu filho. Eu nem canto, mas imagina se eu canto como aquela beleza ali da Jael. Não. E por causa disso eu vou ficar chorando sentada aqui? Não vou, irmãos. Eu fico feliz. Você está entendendo? Você tem que ficar feliz quando o outro tocar melhor que você. Quando o outro cantar melhor que você. Quando o outro pregar melhor que você. Quando o outro enriquecer mais que você. Amém! Né, Nath? Amém! Quando o outro tiver mais crescimento profissional. Quando o outro alcançar muitos títulos. Amém! Amém! Sabe por quê, irmãos? Porque nada disso tem valor aqui. Olha, você está sentado do lado de alguém que pode ser um mestre. Alguém que pode ser um doutor. Mas aqui na igreja nada disso tem importância. É todo mundo filho de Deus.
É todo mundo servo de Jesus. Vai todo mundo morar no mesmo lugar. Ninguém tem pedigree. Tem gente aqui que é dono de empreendimento, tem gente aqui que trabalha no empreendimento, mas todo mundo é igual para o Senhor. E para a gente também. A mesma alegria que a gente tem de comer na casa de um, tem de comer na casa do outro. Você só não me convida. Mas pode convidar que eu vou, né, Vitor e Rafa? Pode convidar que eu vou. Estou esperando. Pode convidar que a gente vai. Né? A Jael e o Luiz já convidaram. Já pagaram a dívida, tá bom. Né? A gente dá curso de noivos, ninguém chama. Eu falo, benção, a gente fica 4 meses com os meninos dando curso, ninguém chama para ir na casa dele. Só a Sula e o Jason, que chamava, né? Quem mais chamava que casou? Ninguém mais. Quem mais que fez curso de noivos? Meu Deus, a gente já deu curso para mais de 35 casais. Fala, misericórdia. A gente vai lá, abençoa a casa, ora pela casa, dá curso. Ninguém chama para comer na casa. Chama, irmão, que a gente gosta. Vá, me chama para ir na sua casa. Então, você vai fazer isso, vai chamar o seu irmão para ir na casa dele. Amém? E para terminar, eu quero que você abra comigo Tito, capítulo 1, 7 a 8. A palavra do Senhor diz assim: porque é indispensável que o bispo era o supervisor, o bispo seja o quê, irmãos? Irrepreensível, como um... O que é que está escrito aí, irmãos? Encarregado das coisas de Deus, ou um despenseiro. Então, na verdade, o que serve é um despenseiro. É necessário que ele seja o quê? Irrepreensível, não arrogante, diga não arrogante. Não irascível, ou seja, iracundo, violento. Já viu aquela pessoa que tudo dá um grito, estoura? Não pode. Que ele seja não ganancioso. Eita. Então, dinheiro não pode ser o Deus do coração daquele que serve. Amém? Antes ele tem que ser o quê? Pode passar, Jaque. Antes ele tem que ser o quê? Olha aí o mistério sendo revelado. Hospitaleiro. Tem que chamar, tá? Não dado ao vinho, não é amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, para que possa exortar e convencer os que o contradizem. Sabe, irmãos, eu encerro aqui. Não estou encerrando, não. Eu vi que agora tem mais um ponto ali. Eu quero contar uma experiência que nós passamos. Nós fomos ministrar numa igreja. Você não conhece a igreja. Fica tranquilo, não fica pensando, será que foi a igreja tal? Não, você não conhece, foi em outro lugar. E aí, nós ficamos sabendo de uma situação específica de alguém do louvor. Que eram pessoas assim, que eram casadas. E fizeram troca, tipo, ficou com a mulher do outro com a mulher, e ficou lá, e continuou tocando na igreja. E aí, nós estávamos conversando naquela época, e meu esposo falou assim comigo, bênção, como que o pastor daquela igreja... que a gente não estava na igreja, tá, irmãos? A gente ficou sabendo. Como que o pastor da igreja vai corrigir aquele casal que adulterou se o pastor é adúltero? Eu falei, o quê? O pastor é o quê? Ele falou, o pastor é adúltero. E eu falei, então... Você está entendendo o que a palavra está dizendo aqui? Ó, quem é servo de Deus e que prega a palavra, não pode não ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. Como que eu vou corrigir alguém que mente se eu minto? Como eu vou corrigir alguém que não paga se eu não pago? Como eu vou corrigir alguém que é iracundo se eu me iro fácil? Como eu vou corrigir alguém que é infiel se eu sou infiel? Irmãos, a igreja de Cristo é chamada em 2024 a ser a noiva perfeita, adornada do Senhor Jesus. Como que você vai chamar um irmão seu para vir à igreja? Se ele vai olhar para você e vai dizer, mas como fulano... Um dia, irmãos, eu vou falar. Entrou um jovem aqui, que estava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro ali na rua. E aí, o irmão Ronaldo pôs ele para dentro. E o Daniel foi conversar com ele no final do culto. E começou a falar de Jesus para ele. Ele falou, não, eu sou desviado e tal. Acho que era desviado, não sei. E hoje eu falei, eu vou usar muita droga hoje. Mas se o Senhor ainda me quer... o Senhor vai me fazer entrar numa igreja. Foi isso, Dani, que ele falou?
E aí ele entrou na igreja, ao invés de usar a droga. Vai me corrigindo aí, que eu sou ruim, né? E aí ele veio para a igreja, ele entrou aqui na igreja. O irmão Ronaldo viu ele andando de um lado para o outro na calçada e falou, você quer entrar? Quer entrar? E chamou ele para entrar. E ele entrou e já era o final do culto de domingo. Foi domingo ou quinta? Quinta. E aí ele ficou aqui com o Dani conversando. E aí passou um jovem da nossa igreja assim, ele apontou e falou, eu conheço fulano. E aí o Dani, todo inocente, falou, que bom, cara. Não sabia não que ele era crente. Porque isso aí, ó, é lá da quebrada. Isso aí, ó. E começou a falar. E aí o Dani, não, rapaz, mas olha, né? Irmão, que vergonha. Para nós, Hebron, Chácaras. Que vergonha. Isso foi agora, em dezembro, não foi? Em novembro? Gente, que vergonha. E ele ficou sem cara. E deixa eu te contar, o rapaz não voltou mais, não. Aí, às vezes, você pensa que a sua ação individual não coopera com a destruição do coletivo. Coopera. Foi assim com Acã. Era uma capa escondida debaixo da tenda dele. Ninguém estava vendo. E todo o povo foi destruído na guerra contra Ai. Tinha acabado de vencer Jericó. Tinha acabado de destruir as muralhas. Ai era uma cidade pequenininha. Tanto é que Josué nem manda o povo todo para lutar. Manda pouca gente. De tão pequena que é a cidade. E a Bíblia diz que todo o povo perdeu. E voltou envergonhado. Josué se colocou prostrado de joelho no chão. Dizendo, Deus, por que o Senhor nos fez passar essa vergonha? E Deus falou, porque tem pecado no meio do povo. Mas era só um, irmãos. Mas é corpo, irmãos. É corpo. É só o seu dedinho mínimo, mas é corpo. É só a sua orelha esquerda, mas é corpo. É só o seu cílio do olho direito, mas é do corpo. Contamina tudo. Então, 2024 seja o ano em que nós vamos ser despenseiros de Deus fiéis. E a Bíblia vai nos dizer também que o servo fiel, eu quero que você fique de pé no seu lugar. O servo fiel, Mateus 25, Jaque, verso 21. O grande projeto daquele que serve a Deus, irmãos, não é ser conhecido dos homens, não é ter sucesso, mas é ser conhecido de Deus. E eu quero orar por você, nós vamos ler esse texto juntos. Eu quero que você pense comigo sobre o que nós ouvimos hoje. O que de fato importam são apenas 3 coisas. A primeira, que você e eu sejamos considerados ministros de Deus, ruperetes. A segunda, que cada ministro seja um despenseiro dos mistérios de Deus. E a terceira, que esse despenseiro seja considerado e achado fiel. É isso que nós precisamos buscar. Não é outra coisa. As outras coisas Deus acrescenta pela sua bondade e pela sua graça. Mas não busque essas coisas. Busque as que são relevantes para Deus e necessárias para a sua vida de comunhão e de intimidade com Ele. Eu quero orar por você que veio aqui hoje, para que o seu 2024 não seja igual ao seu 2023. Em quais áreas da sua vida o seu coração está titubeando? Em quais posturas você tem se mantido preso? Em quais vícios? Eu não quero que você venha aqui na frente, eu não quero te expor. Mas eu e você sabemos o que nós enfrentamos de batalha pessoal e interior. Para o jovem, eu posso com certeza afirmar, uma das grandes batalhas é a pornografia. E como é triste quando nós estamos presos a um vício. Não, pastora, mas eu não bebo, eu não fumo, mas você está preso a uma vida de corrupção do seu corpo, da sua alma. Alguns homens também. Não, pastor, eu sou como aquele servo que enterrou o talento, sabe? Eu acho que Deus é um Deus muito rigoroso, um Deus muito pesado. E eu preferi guardar para entregar igualzinho como Ele me deu. Também não dá certo, irmão. Aquilo que Deus coloca na nossa mão é para ser multiplicado, é para frutificar. 2024 não é o ano mais de você ficar aí sentado na cadeira. É o ano de você dizer assim: Senhor, em que eu posso te servir? Em que eu posso te servir? Esse ano, viu, Evaldo?
A gente quer fazer algumas viagens missionárias com a igreja. E eu quero ver você engajado nisso. Ah, pastora, mas é muito longe. Longe nada, eu viajei 30 horas, viu, irmão? Para de falar que é longe. É logo ali. A gente vai viajar e vai levar o evangelho, vai levar o alimento e vai levar a palavra em lugares que não tem pessoas cristãs. Onde já tem, alguém já pregou. Mas eu quero dizer para você, tem muita coisa a fazer no reino. Se você é chamado para trabalhar com crianças, o que você está fazendo aí? Levanta a mão, Cláudia. Cadê a Perlinha? A Perlinha está aí, levanta a mão alto, Perlinha. Essas duas bênçãos do Senhor são as líderes junto com a Helenice do departamento da Rede Kids. Procure elas. Ah, mas eu quero estar no louvor. Irmão, primeira coisa, você canta e toca. Senão nem vem, tá? Vai fazer outra coisa. Mas se você tem esse dom, procura o Daniel, que é o líder do instrumental. Me procura, que sou a líder do louvor. A gente vai marcar uma audição com você. Mas não fica aí, não. Ah, eu gosto tanto de servir na recepção. Eu gosto de dar um sorriso, eu gosto de apertar, eu gosto de abraçar. Quem gosta de abraçar aqui? Levanta a mão. Agora seja verdadeiro. Quem não gosta? Eu não gosto. Não, Sara. Então você não dá para ir para a porta. Combinado? Todo mundo entendeu? A Sara não vai para a porta. Mas quem gosta está fazendo o que aí na cadeira? Vai abraçar o irmão. Não, pastor, eu gosto de... Uma vez o irmão Toninho falou assim: pastor, eu gosto de ver as coisas que ficam quebradas, erradas. Eu gosto de ajudar nisso. Não foi, irmão Toninho? Irmão Toninho também, né? Irmão Mauri. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só eles. O Ivan. Mas tem mais, pode ter mais. Não pode, irmão Toninho? Pode e deve. Não é? Tem o bom samaritano aí, né, Cláudia? Visitas para os idosos. Você às vezes está aposentado, não trabalha. Pode estar visitando os idosos do bairro, levando um pouco de amor, de afeto, de carinho, da palavra de Deus para eles, que nem cristãos são, né, Cláudia? Nem são cristãos. Muitos deles não são e precisam de amor. Você que toca, que canta, está fazendo o que aí? Vem cá, ó. Tem lugar no reino de Deus para você. Eu quero orar por você. Você que quer dar aula, que gosta de ensinar. Olha para mim, pastora Tássia, pastor João, não tem bola de cristal, irmão. Glória a Deus. Às vezes você está aqui na igreja e fala assim: nossa, eu sempre quis ser professor, mas eu não sabia. Não tem como a gente saber, entendeu? Mas você pode falar com a gente. Irmão, aqui não tem filho preferido, nem filha preferida. Somos todos filhos do mesmo Deus. Que 2024 seja um ano de grande abundância de amor, de serviço, de entrega, de compaixão, de perdão, misericórdia, de crescimento espiritual, de realinhamento da nossa vida à presença de Deus. O nosso coração vai voltar a queimar de novo de amor por Ele. Como não queima mais, o Senhor vai fazer isso porque Ele nos quer na sua presença. Então nós vamos orar nessa hora, mas antes eu quero que você leia comigo esse texto, todos juntos. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus não está nos chamando a fazer o que nós não sabemos fazer. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Ele distribui a multiforme sabedoria dele sobre nós. É o pouco, mas que sejamos fiéis. Amém, irmãos? Pai, nessa noite nós queremos orar a Ti. Reaviva o nosso coração, Senhor. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor. Deus, distribui dons, ativa dons nessa casa. Deus, restaura, Senhor, a intimidade, a comunhão com a Tua presença. Deus, levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, cheios do poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Homens e mulheres fiéis, idôneos, bons despenseiros dos mistérios de Deus, que amam a Tua presença, que não estão, Senhor, atraídos pelas luzes, pelos holofotes, mas por ser conhecido do Senhor.
Leva-nos a um lugar de intimidade, Senhor. Ao lugar de revelação. Ao lugar de manifestação do Teu poder. Ao lugar de quebrantamento. Ao lugar de conhecimento de quem o Senhor é e a Tua palavra. Oh, meu Deus, liberar da visão espiritual sobre os olhos dos meus irmãos. A unção dobrada sobre cada vida. No tocar, no cantar, no ministrar, no visitar. Que vençamos, Senhor, tudo aquilo que nos prende e nos afasta do Senhor. Homens que têm sido presos ao vício da bebida, nessa hora corta esse laço, Senhor, em nome de Jesus. Jovens e homens presos, meninas e jovens presos na pornografia, Senhor, liberta pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, amarguras que existiram nos corações, que foram escondidas e cultivadas, nessa noite sejam arrancadas pelo poder do nome de Jesus. E que haja a liberação do Teu rio, trazendo vida sobre cada coração nessa noite. Para que sirvamos ao Senhor com integridade, com fidelidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, o povo do Senhor, espalhado em toda a terra, hoje e para sempre. Eu queria chamar aqui os nossos visitantes. Eu queria chamar aqui a Lilian, o Esdras, a Sinara, a Raquel, Claudirene, a Júlia, o Senhor Divino, a Júlia Emily, o Denis ou Doris Pires, o Miguel, a Maria, a Pietra, o Reginaldo. Vocês podem vir aqui à frente. Nós queremos aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Voltem outras vezes. A casa do Pai é a casa de vocês. Amém? Eles vão conduzir vocês a uma sala onde vai ser servido um lanche para vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Amém? Deus abençoe, querido. Volte mais vezes, em nome de Jesus. Vá em paz para sua casa. Deus abençoe.